O que é notícia nesta segunda-feira. Com cemitérios fechados, Prefeitura reforça pedido para que a população evite aglomerações. Amazonas registra 291 novos casos de Covid-19 e o número de mortos chega a 4.555. Brasil supera 160 mil mortes por coronavírus. Hoje é o último dia para contestar cancelamento do auxílio de R$300. Casos de coronavírus nos Estados Unidos aumentam às vésperas da eleição. ONU diz que 90% dos assassinatos de jornalistas desde 2006 não foram punidos. Mais de 8 mil pessoas ocuparam leitos dos principais pronto-socorros da cidade, vítimas de acidente de trânsito, a maioria envolvendo motocicletas, nos primeiros 8 meses do ano. Após assaltar padaria na Compensa, bandido é morto por atiradores encapuzados. Durante discussão de trânsito, o motorista de ônibus é morto com um tiro no peito na Cidade de Deus e a casa do assassino foi incendiada. Em acerto de contas, homem é executado na Compensa. Mulher é morta a golpes de faca dentro de casa no bairro Alvorada e o marido pode estar envolvido no crime. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. É de 67% a probabilidade de chover, 20 milímetros, prevê o Climatempo. Manaus amanhece de tempo instável e com 24 graus de temperatura. A umidade do ar está em 89%. Os ventos estão com 6 km/h de velocidade. É segunda-feira, 2 de novembro. Chegamos aos 306 dias do ano. Faltam 60 para terminar 2020. É dia de finados. No século V, a igreja dedicava um dia do ano para rezar por todos os mortos, pelos quais ninguém rezava e dos quais ninguém lembrava. No século XIII, esse dia anual passa a ser comemorado em 2 de novembro, porque 1º de novembro é a festa de Todos os Santos. Esta é a edição 84.985 do Jornal da Manhã. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. 5h29. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sonoplasta Hernandes Sampaio, e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo, bom dia, PC, e bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, tivemos algumas mortes aí no final de semana. Pois é, Paulo, nós podemos classificar sim, Paulo, como um final de semana violento, né? Com muitos registros no Instituto Médico Legal, o Pronto-Socorro João Lúcio, 28 de agosto, e o Plantão Araújo também receberam aí uma movimentação muito intensa, muita gente ferida a bala, Paulo, que não morreu, né? Que foram atacadas nesse fim de semana também, foram levados às unidades de pronto-socorro da cidade. Pois é, Pellegrini, temos falado aqui muito sobre os acidentes envolvendo motocicletas e nada mais nada menos que mais de 8 mil pessoas ocuparam leitos dos principais pronto-socorros da cidade nos primeiros 8 meses do ano, vítimas de acidentes de trânsito, principalmente envolvendo, repito, motocicletas. Nós temos noticiado aqui, né, Paulo, infelizmente, muitas mortes por acidente de trânsito com motocicleta, né? A gente tem noticiado aqui no Jornal da Manhã, e você tem esse número estatístico aí que mostra que realmente os acidentes vêm acontecendo muito na cidade. Pronto-socorros para unidades de saúde, como o próprio Adriano Jorge, João Lúcio, 28 de agosto, a ala de traumática, de ortopedia é lotada, e a grande maioria pessoas aí mutiladas por acidente de trânsito com moto. Teve uma discussão de trânsito, lamentavelmente um homem morreu, um motorista de ônibus, Pellegrini, foi morto com um tiro no peito depois de discutir com um outro motorista de um carro de frete, Pellegrini. Pois é, isso vem sendo destaque também aqui no Jornal da Manhã, Paulo, o grande número de pessoas que discutem no trânsito, um fechando o outro, a violência realmente no trânsito tem acontecido muito. Aqui e ali a gente noticia também de pessoas machucadas dentro das unidades de hospitalares aqui em Manaus, nos pronto-socorros das cidades, como o pronto-socorro João Lúcio também recebe na semana passada mais ou menos 4 pessoas agredidas devido à briga de trânsito. E ontem, né, terminou aí com essa morte lá no bairro Cidade de Deus, quando o homem foi assassinado devido a uma briga de trânsito por lá, Paulo. Isso vem acontecendo muito. No último sábado, presenciei ali frente à Arena da Amazônia, o cara num Peugeot Symbol, ele estava fechando um outro carro, isso foi na sexta-feira, melhor dizendo, estava vendo ele fechando um carro e depois ia na frente, trancava de novo. O negócio está violento no trânsito, Paulo.
Pois é, a gente que sai de casa armada para matar as pessoas, não é, Peregrino? E depois, quando são presos, dizem, se arrependem, compram logo uma Bíblia e por aí vai. Mas, Peregrino, os homens estavam encapuzados. Próximo é uma padaria no bairro da Compensa. O que aconteceu, Peregrino? Foi assassinado, Paulo Guerra. Ele acabou morrendo, né? Foi morto aí com tiros na cabeça lá no bairro da Compensa e ainda foi levado a uma unidade de saúde. Paulo Guerra foi levado ainda ao pronto-socorro, mas não dava mais para ele, não. Já chegou morto no pronto-socorro João Lúcio. E ele andava tranquilamente também por uma rua do bairro da Compensa. O que aconteceu, Peregrino? Foi surpreendido pelo pistoleiro, Paulo Guerra, o pistoleiro a pé, mas a polícia já está investigando se algum carro ou moto deu fuga a esse homem que atirou e matou um outro no bairro da Compensa, Paulo Guerra. As informações dão conta que pode ter sido um acerto de contas. O marido disse que um outro homem invadiu a casa e esfaqueou sua mulher, mas ele é um dos suspeitos, né, Peregrino? Crime acontecido no bairro do Alvorada. Pois é, Paulo, crime acontecido no bairro do Alvorada. O venezuelano acabou aí por esfaquear a mulher. A polícia desconfia que tenha sido ele. Ele nega, ele diz que um outro homem a esfaqueou. Ou alguns moradores dizem que foi ele, outros também dizem que viram um homem correndo, saindo da casa. O fato é que a polícia está investigando e, enquanto isso, o marido da mulher morta continua detido para investigações. Peregrino, para finalizar, tivemos uma tentativa de assalto no clube de tiro na M070, é isso? Pois é, Paulo Guerra, vamos destacar daqui a pouco. E nessa tentativa de assalto, Paulo Guerra, o coronel Varela, né, que trabalha, que é o comandante lá no clube do tiro do Amazonas, ele estava sozinho, Paulo Guerra, quando dois homens chegaram numa moto, anunciaram um assalto, tentaram matar o coronel Varela, atiraram nele. O coronel Varela ainda atirou também em um dos bandidos e na hora que um deles foi ferido, o coronel tentou subir na laje e acertar o outro bandido também, mas eles conseguiram fugir ainda, Paulo. A polícia está investigando, a Rocan esteve no local e daqui a pouco vamos trazer mais detalhes. Dessa ocorrência foi me passada ontem pelo Tenente Lopes. Obrigado, Tenente Lopes, pelas informações e um abraço aí para todo mundo lá que estava depois que o coronel já está fora de perigo, Paulo, o Laércio Filho, o Laércio Pai também, aquele abraço, Dona Francilene, então um abraço para todo mundo, Paulo Guerra, graças a Deus o coronel já não corre risco de morte. Peregrino, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações aqui fora, Paulo Guerra, na área da zona leste da cidade, nós estamos nesse momento, Paulo, estacionamento do pronto-socorro João Lúcio, tempo ainda nublado, um ventinho muito bom, Paulo Guerra, e daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações. 5:35 em Manaus. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado divulgou o horário de funcionamento do comércio de Manaus no feriado do Dia de Finados desta segunda-feira. Segundo a Federação, shoppings e o comércio da região central da cidade funcionarão em horário diferenciado. Os supermercados funcionarão em horário normal. O comércio da região central funcionará de 9 às 13 horas. O funcionamento dos shoppings fica assim: Amazonas, lojas, 12 às 21 horas. Praça de alimentação, 12 às 22 horas. Lá na Grande Circular, lojas de 10 às 22 horas. Na Praça de alimentação, 12 às 22 horas também. Shopping Manauara, lojas 14 às 21 horas. Praça de alimentação, 12 às 22 horas. O Milênio funciona assim: lojas de 14 às 20 horas. Praça de alimentação, claro, abrindo às 12 horas e fechando às 21. Shopping Ponta Negra, lojas das 14 às 21 horas e praça de alimentação das 12 às 22. No São José, lojas, áreas de lazer e praça de alimentação funcionando de 10 às 16 horas. São Alma Shopping, lojas 12 às 21 horas, praça de alimentação 19 às 22. E o Via Norte vai funcionar, lojas e praça de alimentação de 12 também até às 21 horas. Moradores do conjunto Francisca Mendes 2 reclamam dos constantes cortes no fornecimento de energia elétrica e quase sempre intermitentes, de 10 em 10 minutos, causando queima de aparelhos domésticos como televisões e geladeiras. Interrupções acontecem sempre à noite e, apesar das notificações da Amazonas Energia, nenhuma explicação foi dada até hoje aos consumidores. Diz um morador que a única tristeza é a conta que chega sem atraso. As queimadas continuam castigando biomas brasileiros.
Na Amazônia, o fogo aumentou 121% em outubro em relação ao mesmo mês em 2019. O Pantanal teve o pior outubro de incêndios já registrado. Na Amazônia, foram registrados 17.326 focos de queimada no último mês, segundo dados do Programa Queimada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Em outubro de 2019, foram 7.855, o menor valor que havia sido registrado no bioma. É o segundo pior outubro de queimadas da Amazônia dos últimos 10 anos, atrás apenas de 2015, com 19.469 focos de calor. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas iniciou ontem a segunda etapa da campanha Amazonas Sem Febre Aftosa nos municípios de Barcelos, Carauari, Juruá, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e a sede de Itapauá. Todos os pecuaristas devem vacinar seus animais com idades entre 0 e 24 meses até o dia 30 de novembro. No mesmo período, a DAF realizará a segunda etapa da atualização cadastral de animais nos 13 municípios que integram o bloco 1 do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, onde a vacinação já está suspensa. O pai do vereador e candidato a prefeito Chico Preto, Antônio Ribeiro da Costa Filho, morreu ontem aos 78 anos de idade após passar mal. Ele havia passado por uma cirurgia depois de detectar um câncer de estômago. O velório acontece na funerária Canaã e o sepultamento ocorrerá às 10 horas de hoje. Em nota, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Joelson Silva, lamentou a morte de Marco Antônio. O prefeito Antônio Neto também publicou nota de pesar pela morte de Marco Antônio Chico Preto, o pai do vereador. O governo do estado, por meio da unidade gestora de projetos especiais, iniciou nesta semana a instalação de equipamentos de tubulação nas obras da estação de tratamento de esgotos que está sendo construída no bairro de Educandos. A construção da estação faz parte do sistema de esgotamento sanitário da terceira fase do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin, e tem o objetivo de sanar problema de saneamento básico de bairros banhados pela bacia de São Raimundo, na zona sul e oeste. O status atual da ET ultrapassa os 80% de execução e toda a parte civil da construção já foi concluída, estando agora a instalação das tubulações, equipamentos e a finalização das instalações elétricas. A concessionária Águas de Manaus não parou seu serviço durante a pandemia e segue trabalhando para universalizar o saneamento básico na capital amazonense. Ainda neste ano, cerca de 15.000 pessoas das zonas oeste e leste da cidade devem ser beneficiadas com obras em sistemas de abastecimento de água tratada e coleta de tratamento de esgoto. As equipes da Águas de Manaus estão a todo vapor trabalhando nos locais para até dezembro concluir os serviços e entregar os novos sistemas para a população. As obras trarão mais qualidade de vida aos moradores da cidade e farão com que a capital do Amazonas avance no cumprimento de metas estabelecidas no contrato de concessão com o poder público. No bairro Jorge Teixeira, as intervenções estão concentradas na área do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus, o ProUrbis. O ProUrbis é um programa social da Prefeitura de Manaus que desde 2013 promove melhorias em áreas da cidade, principalmente no que diz respeito à infraestrutura. Quase 300.000 pessoas de comunidades ribeirinhas indígenas isoladas, além de bairros periféricos de Manaus, já foram beneficiadas com ações da Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais e organizações parceiras do Amazonas para o enfrentamento do coronavírus, que é coordenada pela Fundação Amazonas Sustentável, com apoio de 112 instituições, empresas e prefeituras para combater as consequências da pandemia. São mais de 7 meses de atuação da aliança com resultados expressivos, principalmente na articulação para garantir recursos como mais de 26 milhões de reais, sendo mais de 18 milhões em dinheiro e aproximadamente 8 milhões em materiais e donativos. Ao todo, as ações da aliança já chegaram em 40 dos 62 municípios do Amazonas, sendo 5.834 comunidades, aldeias e bairros, 144 expedições de campo e 55 projetos implantados. O boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, edição número 212, divulgado ontem, traz o registro de 291 novos casos de Covid-19. Conforme o boletim, foram confirmados 12 óbitos por Covid-19, sendo 6 ocorridos nas últimas 24 horas e 6 óbitos foram encerrados por critério laboratorial.
elevando para 4.555 o total de mortes. Em Manaus foram notificados 190.871 casos, enquanto no interior do estado o número chega a 215.824. 261.974 casos confirmados do Amazonas até este domingo, dia 1º, 63.504 são de Manaus e 98.470 do interior do estado. Com os cemitérios fechados para a visitação como parte das medidas de prevenção ao novo coronavírus previstas no decreto municipal 4.801, a Prefeitura de Manaus está alertando a população para que também evite permanecer nos arredores dos espaços, a fim de evitar aglomerações deste feriado de finados. Nesta segunda-feira, o município realizará às 17 horas a live Momento de Oração, que será transmitida pelo Facebook da Prefeitura em memória dos mortos pela Covid-19. Neste ano de 2020, em meio à pandemia, não será realizada a missa tradicional de finados em frente ao cemitério São João Batista. A celebração vai ocorrer na Catedral Metropolitana de Manaus às 7h30, quando também tem início a campanha Árvore da Esperança, com o plantio de uma árvore na Praça da Matriz. O titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, Paulo Farias, ressalta que é uma orientação e preocupação do prefeito Arthur Neto que as pessoas evitem aglomerações nos portões e ruas próximas dos cemitérios. É o momento de preservar a vida, de cuidar da saúde, disse ele. A prefeitura estará realizando com quase todas as religiões representadas aqui na nossa cidade, no dia de finados às 17 horas, um momento de oração que será transmitido pela internet. Portanto, quem desejar acompanhar a celebração da sua religião pode participar desse evento via internet. E também, muito importante, fica aqui o nosso apelo para que as pessoas não acendam velas. O risco de incêndios, o risco de acidentes é muito grande e isso certamente jamais foi desejo de nenhuma das pessoas já falecidas que agora estarão sendo lembradas e homenageadas. Então, pedimos a todos que tenhamos bastante serenidade para que esse Dia dos Finados transcorra com toda tranquilidade, como é o desejo de todas as pessoas que aqui vivem. Para que a data não deixe de ser lembrada, representantes de diversas religiões estarão juntos na celebração. O momento de oração será transmitida ao vivo na página da Prefeitura no Facebook a partir das 17 horas. O ato de fé ocorrerá sem público, direto do cemitério Nossa Senhora Aparecida, bairro Tarumã, que teve o número de enterros mensais quase triplicado no pico da pandemia entre abril e maio. A live contará com a participação de 9 líderes de diferentes vertentes religiosas, apresentadas conforme sua inserção na história local. Elisete Ticuna dará início ao evento, seguido do arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, e padre Zenildo da Igreja Católica. Walter de Nazaré, protestantes da Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas. Alberto Jorge, Matrizes Africanas. Murilo Laredo, da Gestão de Comitê Israelita. Afonso de Ligório Machado, Igreja Messiânica. Tamer Mohamed, do Centro Islâmico de Manaus. Dilton Vasconcelos, da Federação Espírita, e Shagdud Gompa, do Budismo. Ione Pinheiro. Polícia. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas intensificou a fiscalização às motocicletas devido ao grande número de acidentes de trânsito envolvendo esse tipo de veículo aqui em Manaus. As ações serão frequentes para tentar diminuir esses índices que de janeiro a setembro deste ano já levaram mais de 8.800 pessoas aos leitos dos principais prontos-socorros da cidade. Durante a operação realizada no final de semana, foram aplicados 190 autos de infrações por diversas irregularidades. Isso resultou em 37 veículos removidos, sendo 32 motocicletas. A fiscalização também flagrou 10 motoristas bêbados ao volante que foram autuados pelo crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. A ação deste sábado foi concentrada na zona leste de Manaus, região da cidade onde estão
as duas principais vias com maior número de acidentes da cidade, Avenida Altaz Mirim e Alameda Cosme Ferreira. Alberto Pellegrini, foram 8.800 pessoas internadas nos prontos-socorros da cidade durante 8 meses. É muita gente, muito acidente, não, Pellegrini? Muito acidente, Paulo Guerra, você colocou muito bem, muita gente mutilada nos leitos dos pronto-socorros da cidade. A gente tem noticiado aqui no Jornal da Manhã, Paulo, as pessoas que entram entre a vida e a morte, outros que vão ficar aí defeituosos, pessoas que ficam 3, 4 meses internadas dentro de hospital, tudo por acidente de moto. E é cada vez mais frequente, é cada vez mais crescente o número, né, Paulo? A gente tem observado dia a dia ainda no pronto-socorro e todo dia nós temos aqui o desprazer, né, de ver que tem pessoa aí mutilada, pessoas mortas no trânsito, principalmente envolvendo moto. Pois é, Pellegrini, quem dirige em Manaus deve ter cuidado, não somente ter atenção com os outros carros, mas principalmente com as motocicletas, porque eles pedem passagem e saem xingando todo mundo, quando não, batem nos retrovisores dos carros, Pellegrini. Pois é, isso vem ocorrendo bastante, Paulo. Isso nos faz muitas faltas. A câmera, as câmeras que tinham na cidade de Manaus, né? Chegamos aí a quase 1.000 câmeras há um tempo atrás e hoje nós não temos sequer uma câmera em Manaus para fiscalizar. Se alguém quiser uma câmera para filmar com imagem de um acidente, alguma coisa, tem que pedir para terceiros para que cedam as imagens. Naquele tempo era muito bom a gente ter as imagens aí de motoqueiros que faziam aquelas as atrocidades aí na cidade, mas tinha a placa filmada. Pellegrini, como é que está o tempo nesse instante? Paulo, nós estamos nesse momento na rotatória do bairro de São José, aqui do lado da Global. Abril, né, Paulo? Já tínhamos aí de manhã, no começo da madrugada, um tempo mais nublado. Agora não, Paulo, já temos aí céu azul, já temos também aí a presença do sol aqui na principal zona, na segunda maior zona da cidade, que é a Zona Leste. Daqui a pouco o Pellegrini vai falar com detalhes, mas chamou a atenção, Pellegrini, o assassinato desse motorista de ônibus que foi morto com um tiro no peito após uma discussão de trânsito. A casa do assassino foi incendiada, né, Pellegrini? Destruíram tudo. Destruíram tudo, Paulo, e mais uma briga de trânsito e mais uma morte banal na cidade. Isso vem acontecendo todo dia. Quem dirige muito na cidade sabe do que eu estou falando. As pessoas se engalfinhando, um cortando a frente do outro, um desrespeitando o outro, ameaçando o outro, e sempre, acaba em violência, e dessa vez acabou em morte também. Revoltados aí com a ação do Fabrício Cruz da Silva, que, Paulo, aí foi morto durante uma discussão de trânsito. Isso aconteceu lá no bairro Cidade de Deus. Populares invadiram, Paulo, e incendiaram a casa da ex-esposa e dos filhos do Genival de Souza de Araújo, que, foi uma atitude impensada dos moradores. Eu penso assim, Paulo, o assassino já não morava lá a ex-mulher e os filhos, e assim mesmo os vândalos foram até lá no ato de vandalismo, no ato de bandidagem também, e tocaram fogo na casa. As pessoas que tocaram fogo na casa do Genival são tão bandidas quanto ele. Pellegrini, estamos às 6h14. Conte tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Passarinho da Morte, Pellegrini andou sobrevoando a cidade. Andou sobrevoando a cidade. Quem tá aí é o Itamar, Paulo Guerra? Hernandes Sampaio. É o PC. PC, para começar em grande estilo, pega a chave e solta o Passarinho da Morte! Muito bem, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, final de semana de pronto-socorro lotado. Foi assim no 28 de agosto, com 3 pessoas vítimas de agressão física, 2 feridas por acidente de trânsito e uma ferida na bala. Assim foi o plantão no 28 de agosto, no pronto-socorro João Lúcio. O negócio não foi fácil. No João Lúcio, o bicho pegou. 3 pessoas feridas à faca chegaram entre a vida e a morte do pronto-socorro João Lúcio. Uma outra pessoa também levou um bombom da morte no meio do peito, levou um balaço no peito e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Uma pessoa deu entrada vítima de gargaladas pelo corpo. Numa briga de bar, acabou sendo ferido com estilhaço de 1 litrão. Aquela cerveja de pobre, a garrafa foi usada como arma e um homem de 22 anos de idade deu entrada naquela unidade de saúde entre a vida e a morte. Pronto socorro Platão Araújo.
Rapaz, não dá para dizer, olha a faca, a goela tá arrebentada, mas ainda assim eu digo, Paulo Guerra e ouvintes, que ele levou uma violenta facada na barriga. Um homem conhecido como Vando. Eu já tirei a sua roupa. Assim cantava o Vando. Só que esse Vando é o da Zona Leste. Esse daí não morreu não vale nada, e acabou levando uma facada na barriga. Chora coração, assim cantava o Vando, e esse daí deu entrada no bico do urubu, e por muito pouco ele não passa dessa para pior, se não é as ações dos anjos da vida, dos médicos, dos enfermeiros, do técnico de enfermagem. Esse daí estaria sendo homenageado no dia de hoje. E mais do Platão Araújo, para o Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, 2 homens estavam praticamente disputando uma corrida de moto. Avenida Camapuã, os 2 vinham em altíssima velocidade. Um passava por um, o outro passava pelo outro, se achando na moto, até que um deles, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, pilotando uma moto de 190 cilindradas, acabou perdendo o controle de sua moto e rebolou pelo asfalto. Ele quebrou uma perna, tinha machucados por todo o corpo e continua internado no pronto-socorro Platão Araújo e vai ficar um bom tempo lá. Alô, motoqueiro, tu que não respeita o trânsito, abre teu olho. Ano que vem, dia 2 de novembro, pode ser o teu dia, pode ser homenageado. Aí tem uns, né, que ficam, não é todo mundo, não estou dizendo que é todo mundo, eu estou falando que é aquele motoqueiro que não respeita o trânsito. Esse daí, com certeza, é candidato a ser, né, homenageado no ano que vem, nesta mesma data. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no município de Itacoatiara, está começando hoje a barreira na entrada da cidade. Muita gente estava pedindo, tinha mototaxista pedindo, tinha motorista de táxi também pedindo, e hoje a barreira lá no município de Itacoatiara, ao comando do comandante do policiamento lá da cidade, Coronel Calhomar, vai ser agora tolerância zero na barreira lá no município de Itacoatiara. Os motoristas de táxis, alguns que gostam de correr muito, agora vão ver aí como é que é bom uma barreira com tolerância zero. Vai ter muita gente no guincho, vai lotar com certeza, tenho certeza, o pátio do parqueamento aí no município de Itacoatiara. Abraço ao comandante Carliomar e toda a sua equipe da Polícia Militar aí no município de Itacoatiara. Blitz também foram realizadas em Manaus no final de semana. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, plataformas lotadas de motos com restrição de roubo, motos sem o equipamento de segurança, motos com seus condutores sem capacete, sem documento, foram recolhidas justamente ao parqueamento, e as blitz na cidade estarão novamente no dia de hoje, ao comando do Coronel Bonatti, secretário de Segurança. As blitz vão acontecer mais uma vez em toda a cidade. Passei por 2 na zona leste da cidade, daquela que o camarada tem até que descer do carro. Que bom que estão acontecendo essas blitz em toda a cidade aí. Tem a participação também do batalhão de trânsito. Um assalto aconteceu a noite passada numa tentativa de assalto, melhor dizendo, lá no Clube de Tiro do Amazonas, na M070. O Coronel Varela estava sozinho quando 2 homens chegaram em uma moto branca. Eram assaltantes, eram bandidos, anunciaram o assalto. Logo, eles atiraram 2 vezes contra o corpo do Coronel Varela. Trata-se que o Coronel Varela é homem forte, o tiro atingiu o abdômen dele, ainda assim ele conseguiu revidar e feriu um dos bandidos. O outro que estava na moto, quando viu o negócio russo, fugiu. A Rocan foi acionada, Coronel Varela foi levado a uma unidade de saúde, mesmo com um tiro no abdômen. Coronel Varela está fora de perigo, graças
graças aí à sua habilidade, graças a Deus, ele também conseguiu ferir um dos bandidos, que mesmo ferido, ainda conseguiu fugir na moto. A Rocan está na área, policiamento está na área e deve pegar os bandidos que fugiram lá para o município de Iranduba. Abraço ao Tenente Lopes, que nos passou aí a informação. Lá no Clube do Tiro do Amazonas, o pessoal fica preparado. O bandido levou um balaço e é possível que esteja morrendo em qualquer canto desse por aí, no município de Iranduba. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Uma venezuelana foi assassinada a facadas. O principal acusado é o próprio companheiro da vítima. As primeiras informações dão conta de que ela gritava. A moça gritava bastante quando foi atingida a facadas por esse violento e covarde companheiro da vítima, que é um dos principais suspeitos. A outra versão também dá conta, Paulo Guerra, de que o outro homem saiu da casa correndo. Pode ter sido ele o assassino, assim também como o marido Paulo Guerra é o grande acusado desse crime. A jovem ainda foi levada a um hospital, a um pronto-socorro da cidade, mas infelizmente acabou morrendo nesse crime bárbaro, onde a jovem acabou perdendo a vida. Francielis Pastor Escobar, ao longo de 25 anos, a jovem que foi assassinada dentro do próprio kitnet que morava na rua Juriti, no bairro do Alvorada. O marido, Rodrigo Afonso Mendonça, é o acusado, é o principal acusado pelo crime. A maricão desgraçado, até pode ter sido ele também já tinha batido nela outras vezes. Só por isso já deveria ter sido preso e apodrecer na cadeia. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Agora, quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade? E atenção, usando tornozeleira eletrônica, um detento morreu na bala. Isso aconteceu lá no bairro da Copensa. Ele tinha acabado de assaltar uma padaria e foi assassinado e foi morto pelo pistoleiro fantasma. Levou 2 balaços na cabeça. Elias Rocha, de 25 anos, partiu desta para pior. Outra morte no bairro da Copensa. Um homem até o presente momento não identificado foi vítima de bala. Acabou levando bala do pistoleiro. As primeiras informações dão conta de que o crime pode ter a ver com acerto de contas. O pistoleiro não levou absolutamente nada da vítima. Ele atirou e matou, fugiu e até o presente momento não foi identificado, mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros, que faz um grande trabalho na cidade, já deve prender nas próximas horas, acredito, o pistoleiro, o matador da Copensa. Uma discussão acabou em morte, conforme o Jornal da Manhã já trouxe ainda há pouco com o Paulo Guerra. Nós vamos dizendo também, reforçando a informação, que foi lá no bairro Cidade de Deus. Duas pessoas brigavam por causa de trânsito, até que o Fabrício Cruz, de 33 anos, acabou levando bala, acabou levando tiro. O acusado, o covarde, o bandido Genival Souza de Araújo está sendo procurado pela polícia. Tomara que a polícia prenda o mais rápido possível o bandido Genival, o bandido safado ordinário que acabou matando, por causa de briga de trânsito, o Fabrício. Os moradores lá do bairro Cidade de Deus foram até a ex-casa do Genival, onde mora a ex-esposa, com as crianças, com os filhos lá do assassino. A população foi lá e ateu fogo na casa
da mulher, da ex-mulher dele, né? Que ele já não mora lá, e o pessoal foi lá e tocou fogo na esposa dele, que não tem, tocou fogo na esposa não, na casa dela, e acabaram com tudo, a casa ficou completamente destruída, e você que tocou fogo, você que foi um dos que foi lá na casa, é tão bandido quanto o Genival, são arruaceiros e fizeram aí essa queima na casa, por pouco não queima uma criança, né, não morre uma criança queimada lá na ex-casa do assassino. Quer fazer alguma coisa? Pega o cara, pega o Genival, não garante pro Genival não, tem que tocar fogo na casa lá da mulher dele. Quem tocou fogo na casa lá da mulher é tão bandido, você que tocou fogo, foi lá, quebrou, é mais bandido que o Genival. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Morte. Mais uma morte na cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na Zona Leste de Manaus. Um homem foi assassinado a facadas. O crime aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro Jorge Teixeira, e foi à noite de sábado para domingo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 77 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada e do final de semana em Manaus. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte cantou forte, sobrevoou a cidade. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. Recordista de vitórias da Fórmula 1, Lewis Hamilton alcançou neste domingo no Grande Prêmio de Emília-Romagna o 93º triunfo de sua carreira. Os resultados do inglês e do finlandês Valtteri Bottas, que terminou a prova em segundo lugar, garantiram a Mercedes o 7º título mundial consecutivo de construtores, um recorde na categoria. A escuderia alemã atingiu 479 pontos e não pode mais ser alcançada pela austríaca Red Bull, vice-líder do campeonato com 226 pontos. Com a vitória no circuito de Imola, na Itália, Hamilton pode sacramentar o 7º título da Fórmula 1 já na próxima corrida daqui a 2 semanas do GP da Turquia. Para isso basta chegar em terceiro, caso termine em quarto, e estabelecer a melhor volta da prova para garantir o ponto extra. Com 282 pontos, o inglês tem 85 de vantagem para Bottas e tem a chance de igualar o recorde de Michael Schumacher. O alemão possui 7 conquistas e atualmente é o maior campeão da categoria. Goiás e Vasco chegaram ao duelo na noite deste domingo, ambos com jejuns de 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. E a escrita continuou com o empate em 1-1 na Serrinha pela 19ª rodada. O estreante Léo Matos abriu o placar para a equipe da Cruz de Malta aos 16 minutos do primeiro tempo e Shailon deixou tudo igual aos 11 da etapa final. Com o empate, o Vasco chegou aos 19 pontos, ultrapassou o Bragantino e o Curitiba e subiu para a 16ª posição, deixando provisoriamente a zona de rebaixamento. O Goiás segue isolado na lanterna da competição. Mesmo o mais fanático torcedor São Paulino não poderia imaginar a goleada de 4-1 aplicada pelo tricolor paulista dentro do Maracanã sobre o Flamengo neste domingo, dia de Todos os Santos. Com 3 jogos a menos e 30 pontos conquistados, os comandados do treinador Fernando Diniz ainda podem sonhar com o título do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O São Paulo volta a campo para a competição no próximo sábado, dia 7, contra o Goiás no Morumbi, mas antes tem compromisso na quarta-feira, dia 4, contra o Lanús da Argentina pela Copa Sul-Americana. Os rubro-negros seguem estacionados com 35 pontos na vice-liderança e enfrentam o Atlético do Paraná pela Copa do Brasil no meio da semana e depois o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Os outros jogos, o Sport derrotou o Atlético Paranaense por 1-0 e o Santos fez 3-1 no Bahia. Na Série B, Juventude 1, Guarani 0. Últimas notícias. Termina hoje o prazo para que quem teve o auxílio emergencial de R$300 cancelado
conteste a decisão e peça para voltar a receber o benefício. O prazo só vale para quem não é beneficiário do programa Bolsa Família e para quem já tinha recebido pelo menos uma parcela de R$ 300 quando acabou sendo excluído do programa pelo governo. A medida provisória que determinou a prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 com a metade do valor diz que o governo deve reavaliar com frequência se os beneficiários preenchem os critérios, como não ter emprego com carteira assinada e não receber benefícios assistenciais ou previdenciários. Ator Tom Veiga, intérprete do Louro José do Mas Você, morreu aos 47 anos. Ele, que fazia o personagem no programa apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo, foi encontrado morto em casa na Barra da Tijuca, no Rio, neste domingo. A causa da morte está sendo investigada. Na reta final para o recesso parlamentar de fim de ano, líderes parlamentares partidários da Câmara dos Deputados apontam dificuldade em aprovar até dezembro pautas consideradas prioritárias, como a proposta de emenda à Constituição que cria gatilhos para o controle de despesas públicas, a chamada PEC emergencial. Faltam menos de 8 semanas para o início oficial das férias dos congressistas a partir de 23 de dezembro. E além do tempo curto, a eleição municipal esvazia o Congresso Nacional nesse período porque os parlamentares se dedicam à campanha nos estados de origem. O Brasil superou neste domingo a marca de 160 mil mortes por coronavírus, segundo o levantamento divulgado às 20 horas de ontem pelo consórcio de veículos de imprensa. Os dados se baseiam em informações das secretarias estaduais de saúde. O país registrou 202 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 160.104 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 420. A variação foi de menos 16% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de queda nas mortes por Covid. O ex-ministro Henrique Mandetta havia previsto que o número de mortos pela Covid ultrapassaria os 160 mil. Enquanto alguns países da América Latina aliviam suas medidas de combate à Covid-19, a Europa impõe cada vez mais restrições para combater a segunda onda da pandemia, gerando protestos em uma população cada vez mais impaciente. A farmacêutica AstraZeneca informou neste domingo que a Agência Regulatória de Produto de Saúde e Medicamento do Reino Unido iniciou uma revisão acelerada da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela empresa em parceria com a Universidade de Oxford. A informação foi divulgada pela agência de notícias Reuters. Os casos de coronavírus continuaram em crescimento nos Estados Unidos neste domingo, com os estados do meio oeste vivenciando o número recorde de hospitalizações, enquanto o vírus permanece no centro da campanha eleitoral há apenas um dia para a eleição presidencial. Quase 87 mil casos foram notificados no último sábado, com 909 mortes e internações recordes pelo 6º dia consecutivo no meio oeste, de acordo com dados da Reuters. Em outubro, 31 estados estabeleceram recordes nos registros de aumento de novos casos, 21 para pacientes hospitalizados com Covid-19 e 14 para aumento de óbitos. O presidente Donald Trump, candidato republicano que busca a reeleição contra o democrata Joe Biden na próxima terça-feira amanhã, minimiza a ameaça do vírus e acusa os democratas de superdimensionar a pandemia que matou mais de 230 mil americanos, mais do que qualquer outro país. Biden e seus colegas democratas consideram Trump um mau líder que não conseguiu conter a Covid-19 nos Estados Unidos, que também lideram globalmente a média diária de novos casos. Uma menina de 3 anos foi resgatada de um prédio que desabou na cidade turca de Izmir nesta segunda-feira, disseram autoridades, quase 3 dias após um forte terremoto na região do Mar Egeu que matou 81 pessoas. Imagens de televisão mostraram a menina Elif sendo retirada dos escombros e carregada por equipes de resgate em uma maca para uma ambulância 65 horas após o terremoto. As 2 irmãs e o irmão de Elif foram resgatados junto com sua mãe no sábado, mas uma das crianças morreu. O jornalista Robert Fisk morreu aos 74 anos em Dublin, na Irlanda. Segundo The Irish Times, ele teria sofrido um derrame em sua casa. Fisk, um dos jornalistas mais destacados e premiados, venceu o Orwell Prize e recebeu por várias vezes o British Press Awards.
Trabalhou como correspondente do Oriente Médio por 40 anos. Cobriu a guerra civil na Líbia, a Revolução Iraniana, a guerra Irã-Iraque e a invasão soviética no Afeganistão. Também acompanhou a invasão dos Estados Unidos no Iraque e as revoluções árabes em 2011. Ao longo de sua carreira, foi um dos poucos jornalistas a entrevistar Osama Bin Laden. As Nações Unidas marcam neste 2 de novembro o Dia Internacional sobre o Fim da Impunidade para crimes contra jornalistas. Em todo o mundo, eventos virtuais e presenciais assinalam a data com a participação dos profissionais do setor. Segundo a ONU, 1.200 jornalistas foram assassinados por divulgar notícias e levar informações ao público entre 2006 e 2019. Nos últimos 14 anos, 90% dos casos ficaram impunes. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, lançou e publicou a publicação Proteja Jornalistas, Proteja a Verdade, um folheto para o Dia Internacional pelo Fim da Impunidade para crimes contra jornalistas. O estudo alerta que 155 profissionais do setor foram mortos em todo o mundo entre 2018 e 2019. A agência realça ainda que na última década um jornalista foi assassinado em média a cada 4 dias. A profissão de jornalista, sem dúvida, é de alto risco. Os principais jornais do país estampam hoje o Globo do Rio de Janeiro. Brasil atinge a marca de 160 mil mortes registradas por coronavírus. A Folha de São Paulo. Pantanal tem pior outubro de queimadas da história e fogo cresce 121% na Amazônia. O Estado de São Paulo. Estudo indica que comício de Trump podem ter causado 30 mil novos casos de Covid. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Disputa política trava a análise do orçamento de 2021 no Congresso. Valor econômico. Biden lidera nacionalmente nos estados decisivos na reta final. Estado de Minas. Candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro nas capitais não decolam. Jornal do Comércio no Recife. Adoecimento pelo novo coronavírus tem alta de quase 40% no Recife. Fortaleza Diário do Nordeste. Após a justiça fixar multa de 50 mil contra aglomerações, candidato de Fortaleza reforçam cuidado. Em Porto Alegre, o 0 hora. Desembargador nega recurso da Câmara e impeachment de Marquesan fica a um passo do arquivamento. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini, a sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e a Milton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.